Boa noite, queridos. A gente vai falar sobre um assunto hoje que, na verdade, ele impacta muito a minha vida. Porque às vezes a gente tem a sensação de que se a gente está com Deus, está tudo certo. E está mesmo. Mas isso não priva a gente de tribulações. Só que eu quero passar... Vamos fazer um checklist aqui, gente? Ontem, a gente demos o primeiro passo. E foi muito interessante que eu fui almoçar com um grupo de pessoas e aí tinha algumas pessoas que falaram assim, Simone, eu decidi virar a página. E eu vou começar a contar uma história diferente. Inclusive, hoje de manhã, eu estava com mais 2 pessoas. A gente foi fazer uma caminhada. Gente, que parque lindo esse Parque Central que vocês têm aqui. Gente, e assim, o clima estava perfeito. E eu fui sem nada, então eu fui para prestar atenção no ambiente. Vocês têm usado esse Parque Central, gente? Que lugar gostoso. Inclusive, tinha um casal que passou por mim e falou, você é Simone? Esse casal está aqui? Não, não estão aqui. Ah, está aqui. Passaram por mim umas 3 vezes, não foi? Com um cachorrinho. Foi muito gostoso. É muito bom, gente. Ah, eu também vi essa garotinha aí, lá no Parque Central. A Jéssica. Tá, então, ontem nós demos o primeiro passo, que é decidir virar a página e eu preciso agir. E vocês viram também que a partir do momento em que a gente começa a andar, agora sendo guiados por Deus, isso vai acabar impactando a vida de outras pessoas. Eu quero que vocês prestem atenção que tem uma linha que a Bíblia vai estar mostrando o tempo inteiro para a gente. Agora é o seguinte, gente, é um passo de cada vez. Hoje, a gente vai falar exatamente quando as tribulações vêm. Nós não estamos livres de sofrimento. O fato de nós estarmos aqui na igreja hoje, o fato de nós temermos a Deus, isso não impede a gente de sofrimento. E é sobre isso que a gente vai conversar mais profundamente agora à noite. Eu vejo que as pessoas, elas acabam tendo mais dificuldade com os problemas porque elas não sabem, literalmente não sabem o que fazer diante das adversidades da vida. Quer ver? Vamos só pensar um pouquinho. Eu vi um vídeo hoje de manhã no Reels de uma senhora ensinando mães a como agir diante de uma criança engasgada. Quantos sabem fazer isso aqui? Olha, até tem gente que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem até bastante gente. E o restante? Não sabem? São coisas básicas e que quando a gente percebe, se tem alguém que sabe, ok. E se não tem ninguém que saiba? Percebe? As adversidades elas vão vir. E o que a gente tem que fazer quando as adversidades vêm? Mas claro, gente, antes da gente entrar no assunto, eu preciso falar sobre amanhã, porque a gente está subindo um degrau de cada vez. É uma série com 8 episódios e elas estão conectadas. A gente está separando o prefeito didático, porque a ideia é que você chegue no sábado que vem livre, que nada te impeça de seguir os planos de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida. E amanhã eu vou falar sobre o sentimento de culpa. É normal sentir culpa? Faz parte do jeito ser humano de ser a culpa? Você sabe o que você precisa fazer quando esse sentimento invade o teu ser? Porque o problema não é sentir culpa. O problema é a culpa começar a morar em você. E amanhã eu vou contar a história da Helena. A Helena, ela tinha um sério problema com o sogro. Eu não quero contar detalhes sobre isso, só que o sogro faleceu. E ela começou a alimentar um sentimento horrível dentro dela. Uma culpa imensa, porque ela não conseguiu resolver algumas pendências e agora não tinha mais como resolver isso. Mas isso é para amanhã. Eu quero hoje que a gente entre na questão das adversidades da vida. E, gente, olha só, isso aqui é muito importante. Tudo está sendo preparado para que vocês realmente desfrutem de tudo que está acontecendo ao longo dessa semana. Inclusive, eu faço um convite agora para você que está aí em casa, se você mora em Santo André, se você mora na região do ABC, falei certo, Marina? Vamos lá, São Caetano, São Bernardo... Tá. Santo André, São Caetano, Diadema, venha para cá. Assim, grande ABC, eu estou aprendendo. ABC e ABCD, M.
Se você mora nessa região, venha. Sabe o que vai acontecer assim que terminar esse evento, esse culto? A gente vai ter um coffee break para a gente poder conversar, para a gente poder se confraternizar. Isso é tão gostoso, gente. Por que vocês colocaram um sorriso agora? Vocês viram? Tem sorteio e, olha, eu fiquei impressionada com os presentes. Eu fiquei com vontade de ganhar também. Aquelas Bíblias, eu cobicei santamente, mas eu cobicei as Bíblias. Mas vamos lá, gente. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Vocês vão abrir as Bíblias aí e nós vamos ler juntos uma história que me impacta profundamente. Eu fico pensando, eu sempre falei sobre vários assuntos, mas depois que eu virei mãe, alguns assuntos mexem comigo. E esse assunto de hoje é um assunto que ele me impacta profundamente, porque quando as adversidades vêm, elas balançam a nossa vida. Vamos lá. Marcos, capítulo 4. Acharam aí? Vamos só fazer uma oração? Querido Jesus, que tudo o que aconteça aqui seja somente para a tua honra e para a tua glória. Que a fala que seja direcionada somente para o teu querer e a tua vontade. E que possamos sair daqui diferentes de como entramos. É o que eu te peço em teu nome. Amém. Vamos lá então, gente. Marcos, capítulo 4, verso 35. O que está falando aí? Naquele dia, ao anoitecer, eu vou ler na versão ARA, que eu sei que a maioria de vocês tem aí. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. O que está falando aí? Vamos atravessar para o outro. Vocês ouviram? Sim. Olha o que a gente acabou de falar agora. Ele. Quem é ele? Ele disse aos seus discípulos, vamos atravessar para a outra margem, para o outro lado. Presta atenção. Você vai atravessar para o outro lado. Em Deus, você vai chegar ao final feliz. Que a gente já começou a falar sobre isso ontem. Com Deus, você vai seguir esse caminho. Eu preciso que você entenda, a nossa vida ela é uma caminhada, a gente não para. E aí, vamos lá, eu quero pegar esse garotinho aqui. Vem aqui. Quantos anos você tem? Tem um microfone para ele? Vai ser rapidinho. É lindo, gente. Vem aqui, sobe aqui rapidinho aqui com a gente. Qual que é o seu nome, garoto? Ele está desconfiado, né? Vamos lá, qual que é o seu nome? Benjamin. Benjamin. Chique seu nome, hein? Quantos anos você tem, Benjamin? Não sei. Você não sabe? Quantos anos você tem? Não sei. Ajuda, irmão. Tem 6 anos. Tá, Benjamin, você tem muitos problemas na vida? Não. Não. É claro que ele não tem. Esse menino aqui, gente, ele tem uma vida inteira, uma história inteira ainda para viver. Ele simplesmente, agora, ele está vivendo só no aqui e agora. E daqui a pouco ele vai começar a sonhar. Você sonha em ser alguma coisa já no futuro ou ainda não? Não. Não? E o seu irmão, ele quer ser o quê quando crescer? Jogador de futebol. Aí, é isso! Porque eles começam a sonhar. O Benjamin, ele não está com problemas agora. Claro que ele tem alguns problemas da idade dele. Mas não são problemas que impedem ele de dormir. Não são problemas que causam irritabilidade. Não são problemas que acabam fazendo mal para ele. Ele tem uma vida inteira. E o legal é que se os pais dele estiverem bem, eles vão impactar absurdamente as decisões do Benjamin. Percebem? Benjamin, pode ir lá. Você é muito corajoso. O que acontece? Hoje, eu não vou falar especificamente para quem está construindo a sua história. Eu vou falar para quem já tem vivido algumas histórias. E eu sei que a partir do momento que você decide mudar a tua história, você pode ir. Mas as adversidades vêm, os problemas vêm. Só que o que Deus está falando? Vamos para o outro lado. Porque a nossa vida, ela é uma caminhada. E vamos lá, verso 36, o que está falando aí? Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Vamos só contextualizar um pouquinho.
Jesus ele havia passado o dia inteiro pregando para uma multidão. Agora ele vai com os íntimos dele para um barco. Quem são os íntimos? Então a gente tem Jesus e temos os discípulos. Quem está dentro desse barco com os discípulos? Presta atenção. Você está dentro da igreja. Você aqui é a casa de Deus. Você está com Deus. Ok? Isso aqui é muito importante. Mas o que está falando aí? O que continua? Outros barcos. O que está falando? A gente esquece esse pequeno detalhe aqui. Mas outros barcos também o acompanhavam. Então a gente tem os discípulos, a gente tem Jesus e a gente tem outros barcos. Por que essa informação é importante? Eu preciso que você guarde. O que aconteceu com o meu... Ele travou. Tá. O que é muito importante aqui? Se tem outros barcos acompanhando, significa que tem outras pessoas que estão seguindo, acompanhando você. Essa história de que eu vou viver a minha vida do meu jeito e eu vou estabelecer como que eu vivo, gente, isso não existe. Você vai ver do início ao fim que nós somos seres sociais. E nós, sim, temos influência enquanto estamos vivendo na vida das pessoas. O Benjamin, a Pamela e o Jefferson. Eu sei a Pamela porque ela foi a primeira que ganhou o sorteio e eu amei a Bíblia que ela ganhou. O que acontece? O Benjamin, ele é altamente influenciado pelo que a Pamela e o Jefferson fazem. Mas, indiretamente, a Pamela e o Jefferson estão influenciando muitas outras pessoas. E eu preciso que você entenda, a nossa vida, ela tem uma influência absurda sobre os outros. A gente não pode esquecer isso. Eu queria que a gente voltasse um pouquinho no verso 33, só para vocês entenderem de quem nós estamos falando. Então, com muitas parábolas, semelhantemente, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. No verso 34, não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com os seus discípulos, o que está falando aí? Nós estamos falando de pessoas que têm relacionamento com Deus. Nós estamos falando de pessoas que têm convívio com Deus. Nós estamos falando de pessoas que vêm à igreja, que de repente procuram fazer a sua oração diariamente, ou de repente se dedicam ao estudo mais sistemático da Bíblia, ou seja, se interessam pelas coisas de Deus. O fato de você estar num domingo à noite aqui na igreja, isso mostra que você sim se interessa pelas coisas de Deus. E é esse o perfil da história de hoje. Agora vamos lá. Verso 37, eu não vou ler, eu quero ouvir vocês. O que está falando no verso 37? Leiam para mim. Um forte e as ondas... Peraí, gente, peraí. A gente está falando de pessoas que são cristãs. Pessoas que temem a Deus. Pessoas que vivem com Deus. Pessoas que estão trazendo Deus para dentro da sua casa. Como assim, o temporal na vida dessas pessoas? Me explica isso. Não tem essa história? Se Deus está comigo, está tudo bem? Não é isso, gente. Não estou entendendo. Não são cristãos? O que está acontecendo? E aí eu gosto muito, gente. Eu já li sobre isso com vocês ontem. E eu quero ler novamente, especificamente esse verso. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão... Aqui, ele não está falando se você estiver longe de mim, se algum dia... Não, ele está falando que enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos... Você pode ser best friend de Jesus. Mas isso não te impede, não te priva, não te poupa de passar por doenças, de passar por situações de morte, perda de trabalho, crises conjugais, inúmeras situações. Essa história de que quando eu estou com Deus, nada disso vai acontecer comigo, que loucura é essa? Enquanto nós vivemos neste mundo de pecado, nós iremos passar por aflições. E eu preciso que você entenda isso. Porque isso faz parte do nosso jeito humano de ser. E aí vamos lá. Você acha que ser humano faz parte
ter problemas de vez em quando? Faz parte da vida do ser humano? Tá, vamos pegar o Benjamin. Benjamin tem 6 anos. Vocês acham que ele tem algum problema? Qual poderia ser um probleminha do Benjamin? Hã? Tirar uma nota baixa? Isso é um problema? Pode ser. Que mais? Quebrar uma taça de cristal da mãe. Isso é um problema? O que a gente está falando aqui? Neste mundo, nós teremos aflições. Essas coisas vão acontecer. Vocês acham que um adulto, ele vai passar ao longo da vida por problemas muito sérios? Tem alguém que vai escapar de não passar por nenhum problema, gente? Vocês acham que isso é possível? Todo mundo acredita que é impossível um adulto não ter problemas sérios na vida. Pelo menos um problema sério na vida. Um problema? Tá. Então, ok, vocês acreditam que todos nós vamos passar por aflições e problemas sérios. Eu não estou falando agora de brincadeirinha, não. Eu estou falando de coisa séria. Agora, por que quando o problema é comigo, eu começo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas só acontecem comigo? Porque você é ser humano. Porque você simplesmente mora neste mundo que, enquanto nós vivemos neste mundo, nós teremos... E aí eu preciso fazer um parênteses aqui. Uma criança de 2 anos. Tem uma criancinha de 2 anos aqui? Eu vi um bebezinho ali, né? Hã? É. Tá. Qual a idade dele? Tá longe ainda, mas qual que é o teu nome? Léo e a... É o Léo e a Vivian. E o Lohan. É o Lohan e Vivian. Eu sinto informar para vocês, rapidinho. Qual que é o teu nome lá atrás? E você está com um bebezinho? Eduardo? Ricardo, o nome do bebezinho? O Murilo está com quantos meses? 6. E o nome da mãe? Eu sinto informar para vocês, para os 2 casais, que quando o Murilo e o Léo estiverem com 2 anos, quem é pai e mãe aí? Quando estiverem com 2 anos, eles vão entrar no que a gente chama de Terrible Two. O que é isso? O mundo gira em torno de mim, e é do meu jeito, e tem que ser agora, e vai fazer agora, e é terrível. É uma fase que é desafiadora para um pai e para uma mãe. Mas, graças a Deus, passa. E tudo fica bem. Faz parte do desenvolvimento dele. Mas sabe o que acontece? Existe um fenômeno que acontece com os adultos, que a gente chama de autocentrismo. E o que é isso? É quando eu me coloco como a única pessoa que tem problemas, ou os maiores problemas, é só comigo que acontece. E eu preciso que você comece a prestar atenção nisso agora. Se você entender o que eu estou falando aqui, você vai diminuir fardos. E o que eu estou falando? Neste mundo nós teremos aflições. Ponto. A gente vai entrar em sofrimento. Só que dependendo do modo como a gente pensa, a gente multiplica esse sofrimento. Eu estou falando difícil? A partir do momento em que você está diante de um problema, você vai começar a prestar atenção. Se você investe energia, pensamento para resolver o problema e ir em busca de quem realmente pode resolver o teu problema, ou se você fica, por que comigo? Por que só comigo? Eu sou um azarado mesmo, as coisas só acontecem comigo. Está tendo resolução aqui? Aqui é o que a gente chama de processo de ruminação. Não estou saindo do lugar. Eu estou simplesmente dando voltas e eu não saio do lugar. E sabe o que acontece nessa hora? O problema, que poderia ter dia e hora para acabar, ele pode começar a se estender. E ele pode durar dias, semanas, meses, anos. Isso é muito profundo, gente. Eu preciso que vocês entendam isso. Nós estamos em uma semana em que nós estamos nos preparando, nos instrumentalizando para literalmente virar a página. E a gente já conversou sobre isso, porque é importante a gente entender a nossa vida nessa perspectiva. Ontem vocês deram o primeiro passo, subiram o primeiro degrau. Vocês decidiram virar a página. Só que eu sei que as tribulações virão. E quando as tribulações vêm, pode acontecer de você virar a página, mas a tribulação vem e você para de novo.
E eu preciso que você comece a prestar atenção. Diante das adversidades da vida, você vai focar em resolver ou você vai ficar, por que que isso acontece comigo? Isso daqui não deveria estar acontecendo comigo. Presta atenção. Isso é só um jeito humano de ser. O fato de sermos cristãos, de buscarmos a Deus, nos livra dos problemas de dor e sofrimento? A gente acabou de ler, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quando você começa a ficar no ó céus, ó vida, você aumenta ainda mais as dificuldades. E você começa a ser invadido de sentimentos intensos. E isso acaba meio que deixando um nevoeiro e você não enxerga a realidade para resolver. Sabe? Você começa a ficar, as emoções elas vão invadindo a tua mente e você começa a tomar decisões que vão te trazer ainda mais prejuízos. E essa é a primeira lição. Vocês precisam sair daqui com a primeira lição. Inclusive, eu queria que vocês abrissem. Todo mundo recebeu o caderninho? O livro de vocês? Vocês vão abrir no domingo aqui. O domingo, e aí vocês vão virar a página e eu quero que vocês se escrevam aqui, gente. A primeira lição. Eu vou colocar aqui o que eu entendo, mas você vai colocar com as tuas palavras, porque a escrita, ela ajuda a gente a fixar. E eu preciso que vocês entendam, mesmo seguindo, mesmo buscando a Deus, enquanto eu viver nessa terra, eu vou passar por aflições. Eu preciso que vocês entendam isso daqui. O jeito humano de ser significa que eu estou vulnerável a aflições. Elas vão invadir em algum momento. E aí é quando você precisa entender um bombeiro, um policial, um médico plantonista de um pronto-socorro, ele sabe que de uma hora para outra vai vir o problema. E o que ele vai fazer? E você já começou a entender. Eu vou investir minha energia em por que isso acontece comigo? Por que é só comigo? Em autocentrismo? Mentes adoecidas vão ficar no que a gente chama do autocentrismo. Se você tem uma tendência a entrar no autocentrismo, é muito importante que de repente você busque ajuda até. Porque isso só vai dificultar ainda mais a tua caminhada. E isso vai fazer com que você não enxergue a realidade como de fato é. Porque Deus diz, vamos para o outro lado, a gente vai atravessar. Mas vão acontecer problemas e esses problemas podem fazer com que você não enxergue a realidade como de fato é. Tudo certo até aqui? Então, a primeira lição, mesmo tendo relacionamento com Deus, mesmo buscando a Deus, enquanto eu viver nessa terra, eu vou passar por aflições. Vamos lá. Verso 38. O que acontece aí? Leiam comigo. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Gente, tempestade acontecendo. O barco indo a ermo. E o que ele está fazendo? Que paz é essa, gente? Olha aqui a fonte. E os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? São nesses momentos mais difíceis da vida que também fazemos as perguntas mais difíceis. São nos momentos mais difíceis da vida que as nossas reações vão dizer exatamente como somos. Já está muito claro isso para vocês. Neste mundo nós vamos passar por aflições. E eu preciso que você comece a entender o que você anda fazendo quando o problema vem e invade. Porque a partir do momento que você fica no processo de ruminação, você só vai aumentar ainda mais o teu sofrimento. Você não vai resolver. Você vai simplesmente ficar focando nos problemas. E olha só que interessante, gente. O desejado de todas as nações diz assim, opa, você volta para mim? Eu acho que eu consigo voltar aqui. Olha só o que fala aqui. Aqueles intrépidos pescadores haviam passado a vida no lago. Olha só. A gente está falando de pescadores que sabiam velejar. Não era qualquer um. A gente está falando de pescadores que entendiam do universo de velejar.
E guiado a... Então, vamos lá. Aqueles intrépidos pescadores haviam passado a vida no lago. Olha a experiência, olha o conhecimento que eles tinham. E guiado a salva a embarcação em meio de muita tormenta. Agora, porém, a sua resistência e habilidade nada valiam. Achavam-se impotentes nas garras da tempestade e sentiram desampará-los a esperança ao ver o barco inundar-se. Aqui, a gente precisa começar a entender que, literalmente, eles estavam em uma situação em que tudo estava dando errado. Eu vejo casais, eles chegam e eles falaram assim: Simone, a gente já tentou de tudo. Não tem mais o que fazer. A gente simplesmente não se dá bem. Não é possível mais. E aí é a última esperança. E eles acham que eu que vou resolver o problema deles. Quando, na verdade, o meu papel é só passar ferramenta. Mas são eles que precisam. E eu preciso que você comece a prestar atenção agora. Existe alguma situação na tua vida que você acha que não tem mais jeito? Existe alguma situação que você tem vivido ultimamente que você olha e fala assim: só um milagre para acontecer? Você já usou tudo que você tinha, você já usou todos os recursos que você tinha e simplesmente você não consegue resolver esse problema. Era isso que estava acontecendo. Só que o que me chama a atenção? Eles estavam buscando esperança em quê, gente? Em quem? Nessa hora eles estavam buscando esperança em quem? Era em Jesus? Não, eles estavam lá resolvendo com as próprias forças. Presta atenção, o conhecimento é necessário, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a levar uma vida mais leve, ele ajuda na nossa caminhada, ele nos ajuda a lapidar a nossa vida, a desenvolver habilidades, mas não confunda com confiança em Deus. Estava dando tudo errado. O conhecimento que eles tinham não era suficiente. As habilidades que eles tinham não eram suficientes. A experiência de vida que eles tinham não era suficiente. E, literalmente, eles estavam sem esperança porque eles estavam vendo que eles estavam diante da morte. Só que eles estavam buscando a esperança neles. E aí, o que está acontecendo? Ele está brigando comigo, o meu Kindle. E eu quero ler isso aqui com vocês. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio... Eu preciso que você comece a entender isso. Ontem, você decidiu entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele. Hoje a gente está aprofundando um pouquinho mais. E aprofundar um pouquinho mais é exatamente isso. O que é confiar no Senhor? É você simplesmente entender que o conhecimento, ele é necessário, mas ele não é a tua fonte para resolver os teus problemas. Existe um Deus que, em meio às adversidades, eu acho lindo isso, porque estava tudo desmoronando, e Jesus estava fazendo o quê? Ele estava dormindo porque ele estava em paz. E eu preciso que você comece a entender. É o casamento que está em crise e você já perdeu a esperança? Presta atenção onde você está depositando a sua confiança. É no seu entendimento ou é em Deus? O trabalho está instável? Você se sente ameaçado de perder? Presta atenção onde está a sua confiança. Está no seu entendimento ou está em Deus? Você tem um filho adolescente, uma filha, e você já não tem esperança sobre as decisões que ela tem tomado? Presta atenção onde está a sua confiança. No seu entendimento ou em Deus? O que você anda buscando? Você anda buscando conhecimento humano? O que você está fazendo? O conhecimento ele é necessário, mas existe um Deus que é capaz de, em meio à tempestade, te trazer paz. E foi exatamente isso que aconteceu no verso 39. O que está falando aí? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. O que está falando aí? Acalme-se, aquiete-se. Imediatamente, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. É Ele que pode mudar as circunstâncias. E eu fui no dicionário, gente, eu queria saber o que era bonança. E eu vou ler aqui para vocês. Cadê? Você coloca para mim?
Não foi. Eu vou ler aqui para vocês. Bonança descreve o estado do mar que é favorável à navegação. Bonança também significa calma, paz, sossego, tranquilidade, ventura e felicidade. E esse mesmo Deus que estava no barco com os discípulos e trouxe paz, é o mesmo Deus que está aqui agora dizendo para você: aquiete-se, acalme-se, você vai chegar do outro lado. Em mim você tem paz. Eu acho linda essa citação. Quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos, quando as tempestades das tentações se levantam e fuzilam os terríveis relâmpagos e as ondas se avolumam sobre a nossa cabeça, sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode valer. Confiamos em nossa própria força até que nos foge a esperança e vemos-nos prestes a perecer. Presta atenção. A nossa vida é uma caminhada. Você tomou a decisão de virar as páginas. Só que em meio a essa caminhada, até você chegar do outro lado, você vai passar por aflições. E quando essas aflições chegarem, quando essas aflições verdadeiras, que tremem o chão, e você sabe do que eu estou falando aqui. Cada um de vocês sabe o que eu estou falando aqui. É nessas horas que eu preciso entender aonde eu estou depositando a minha confiança. Confiar no Senhor é literalmente ir junto com Ele, entregar para Ele as nossas tribulações. E a paz que excede todo o entendimento vai guardar a nossa mente e os nossos corações. E é isso que eu quero que vocês façam agora. Tem um livrinho aí na mão de vocês. Vocês vão voltar à página. Aqui está falando. Vocês viram aqui no domingo? Isso aqui, gente, é para vocês refletirem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que está falando aí? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu vou virar a página aqui agora. E o livro eu vou abrir e a gente não colocou aí a paz de Deus porque eu preciso que vocês gravem isso. Eu quero que vocês memorizem e vocês vão completar essa frase aqui agora comigo. A gente colocou apenas a segunda parte do verso. Vamos lá. E a paz de Deus, que excede, guardará e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Presta atenção. Vai guardar esse sentimento que está tomando conta de você. O coração é isso. Mas vai guardar também o vosso pensamento. Você vai conseguir descansar a tua mente. Eu tenho um quadro que eu gosto muito, que está tendo uma tempestade nesse quadro e tem um casal de passarinhos que está dormindo, um do lado do outro, eles estão assim, aconchegados um no outro. Gente, é um quadro terrível, uma tempestade horrorosa, mas eles estão em paz. Neste mundo nós vamos passar por aflições, mas Deus ele está dizendo, confia em mim, porque você vai chegar do outro lado e eu estarei com você. É uma tempestade que está acontecendo? Venha até mim que eu vou te trazer paz. Você está vivendo num maranhado aí de problemas, você está andando pelo vale, venha até mim que eu vou te trazer paz. Certa vez eu ouvi uma pessoa falar assim, nossa Simone, isso parece tão infantil. Acreditar que Deus está no controle de tudo. E pode ser até infantil, para quem não crê. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que tem poder para controlar a natureza, tem poder para curar, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre a própria morte. E não para por aí. Vamos lá, verso 40. Então ele perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Confiar em Deus é você saber que apesar das adversidades, Ele está no comando. E é exatamente isso que eu quero ler com vocês. Eu já li esse aqui. Lancem. O que está falando aí? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diante das adversidades da vida, ao invés de eu ficar, por que comigo? Por que só comigo? Para! Isso aqui vai te adoecer, isso aqui só vai te manter
com mais fardos. Isso só vai atrapalhar, atrasar a tua vida. Você vai se paralisar. Agora Senhor, está acontecendo isso e aquilo. Isso vai fazer com que você passe para Ele os teus fardos. E você vai começar a desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. E tem também esse segundo verso que eu acho lindo demais. Olha o que está falando aqui, gente. Está muito difícil. Lance sobre ele toda essa dificuldade e ele vai o quê? Instruir e ensinar no caminho em que você deve seguir. Ele vai aconselhar. Ele vai cuidar de você. De repente, ele está usando esse momento agora. Porque ele usa pessoas, ele usa lives, ele usa palestras, ele usa livros, ele usa sermões, ele usa o que for necessário para te ensinar, para te instruir, para te mostrar. Você que está assistindo, eu não sei quando que você vai assistir, mas se você abriu agora e você está assistindo esse assunto, Deus ele está usando esse momento para falar com você. E isso, ele está te mostrando claramente, é ele que te instrui, é ele que te ensina o que vai trazer paz para o teu coração. Eu preciso que vocês entendam. Neste mundo nós vamos passar por aflições. E vão vir aflições que vão ser muito difíceis. Mas é hora de confiar. E confiar é falar para Ele. E Ele vai instruir. Ele vai mostrar claramente o que a gente precisa fazer. Mas vamos terminar. Verso 41 está falando o quê? Eles estavam apavorados. E perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu fico pensando, quando a gente começa a entender o que é o agir de Deus na nossa vida, é nessa hora que invade algo tão sobrenatural na gente, que é impossível a gente guardar. Fica só pra gente. E nessa hora a gente começa a falar. Por isso que eu digo, a nossa vida, ela é uma caminhada. E a gente já está entendendo, é uma caminhada em que a gente pode literalmente deixar Deus conduzir a nossa vida. E vocês estão entendendo que deixar Deus conduzir a nossa vida é simplesmente não nos envolvermos em sentimentos que podem nos afastar de Deus. A culpa, que eu vou falar amanhã, é um dos piores sentimentos que bloqueiam a nossa mente, nos faz adoecer. E o inimigo, ele se aproveita dessas situações para nos afastar de Deus. Foi isso que aconteceu. Quando Adão e Eva pecaram, o inimigo, ele fez com que Adão e Eva se escondessem de Deus. Por isso que é tão importante você entender, você aprender como é que eu vou lidar com esse sentimento quando ele invadir o meu ser. Por isso que é muito importante que você dê esse terceiro passo, que é o que a gente vai conversar amanhã. Mas eu preciso que você entenda. A tua aflição, ela ainda será um testemunho poderoso do agir de Deus na sua vida para as outras pessoas. E ontem eu prometi para vocês, eu ia contar a história do João, quem lembra? João Açougueiro, exatamente. Gente, eu sou filha de pastor. Eu tinha 9 anos, eu não esqueço disso porque essa é a cena. Eu estava numa igreja e tinha uma mãe que chorava muito, um menino de 9 e um menino de 11 anos que iriam se batizar. E eu estava louca já para me batizar, então ele tinha minha idade, então aquela história ela me chamou muita atenção, porque eu me identifiquei com aquele menino. Só que a história não acontece aqui. A história acontece 1 ano antes. O João Açougueiro era um senhor 36 anos mais ou menos, era um senhor colérico. Sabe aquele homem ou aquela mulher que quando ficam com raiva, você consegue ver a cor da pessoa? Vocês conhecem alguém assim? Era o João Açougueiro. E aí, ele tinha um problema muito sério, porque quando as emoções vinham, tomavam conta, ele não conseguia se controlar. E ele era famoso naquela região, porque ele era açougueiro. E quando as pessoas entravam no açougue e falavam assim, tá errado, ele falou que a vontade era de pegar o facão e jogar em cima dele, só que aí ele jogava carne na cabeça, no rosto das pessoas. Ele era uma pessoa muito sincera. E ele era tão bom, tão sincero, tão leal, que ele era meio que o gerente do açougue.
Só que ele começou a ter muitos problemas. Porque ele falava assim, vai embora, você não precisa pagar isso. E o dinheiro era descontado de quem? Dele. E aí o chefe falava assim, olha, João, você é o funcionário que eu tenho que é mais fiel, é o que eu mais confio, mas não está dando. Está ficando difícil demais aqui. Você está espantando os clientes. Dentro da casa dele era, desculpa a palavra, mas era um inferno. Eles estavam casados só porque moravam juntos, mas a esposa não queria mais saber dele. Era uma gritaria, quando ele chegava, era uma coisa horrorosa. Os meninos ficavam todos em estado de alerta já quando o pai estava em casa. Era uma coisa horrorosa. E aí, o João açougueiro estava nessa situação. Chegou uma série de conferências. Meu pai era evangelista e o nome era ABBI. Não sei quantos de vocês conhecem, mas eles montavam era como se fosse um circo, uma tenda. E tem gente que conhece. E eram 45 noites de estudo. E olha qual que era a propaganda, sua vida por um fio. Ele olhou, sou eu. Só que assim, esse negócio de crente, esquisito isso. Mas a vida dele estava por um fio. Ele estava ameaçado de perder o trabalho. Ele estava simplesmente com os dias contados dentro de casa. E ele resolveu ir. Ele chegou lá todo desconfiado. E ele chegou lá e ele foi bem recebido. Ele foi bem assistido. E ele começou a conhecer um Deus de amor. Ele olhava e falava assim, isso não é para mim. Estou longe disso. Só que o tempo foi passando. E ele começou a ficar encantado com o conhecimento da Bíblia. E aí, certa noite, por coincidência, a questão era justamente sobre você deixar Deus controlar a tua vida. E um dos exemplos que o papai deu foi, tá nervoso? Conte até 10. E aí ele falou, contar até 10? Aí o que ele fez? Vou lá. Veio a pessoa, questionou, aí ele, 1, 2, isso aqui não funciona não, e jogou a carne, não funcionou. Aí ele chegou e falou assim, pastor, isso aqui não funciona não. Eu testei hoje e não funciona. Ele era famoso na cidade. E aí o papai falou assim, você buscou Deus em primeiro lugar hoje? Ou você quis resolver do teu jeito? O que é buscar Deus em primeiro lugar? Começa o dia com Deus. Aí ele deu uma meditação e falou assim, lê isso aqui. Aí ele estava num conflito interno absurdo, gente. E aí ele resolveu. No dia seguinte, ele começa o dia buscando Deus em primeiro lugar. E ele vai, vou testar hoje. E aí, Senhor, me ajuda, que agora mudou. Antes ele ia só testar. Agora ele começou a pedir ajuda de quem? Ele começou a confiar. E aí nessa hora ele falou, Senhor, me ajuda. E o inimigo, ele é sagaz. E aí veio o problema. Você errou. Aí ele, Senhor, me ajuda. Ele falou que ele apertava a carne. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele falou, ok. Aí ela falou, não, você fez errado, eu tenho que te devolver dinheiro. Aí ele, Chegou meio-dia. Ele não tinha brigado com ninguém. Ele falou, Senhor, o que é isso? E aí, gente, ele se jogou no estudo da Bíblia. Se passou o tempo, 45 noites, eu não lembro exatamente, 45 noites, 60 noites, eu não sei como é que é a história. Ele se batizou. A esposa olhou e falou assim, fogo de palha, não dou 2 meses. Ela não foi para o batismo, não quis saber de nada. Ela estava decidida. Esse aqui, o João açougueiro, isso aqui não tem jeito. 1 ano se passa. Isso aqui me emociona, gente. Porque quando Deus começa, Ele entra na tua vida, Ele vai mudando, Ele vai moldando, Ele vai lapidando você. E nesse processo, Ele está usando você também como instrumento poderoso para influenciar todos os barquinhos que estão ao teu redor. E foi isso que aconteceu. A esposa, ela não conseguiu mais ver o que estava acontecendo com aquele marido. Ela não conseguia mais ver o João açougueiro como uma pessoa totalmente... eu não quero mais papo, agora eu queria estar perto. Ela fala, eu queria estar perto dele. Eu comecei a conhecer, se esse Deus é capaz de mudar esse homem, o que ele vai fazer na minha vida? E aquela família inteira se entregou para Deus. O que está faltando para você? Verdadeiramente confiar
em Deus. A Damares vai cantar uma música agora que vai falar exatamente sobre isso. Quando os problemas vêm, quando as adversidades vêm, é só em Deus que você vai se sentir seguro. Mesmo em meio às tribulações, e podem ser as maiores adversidades da vida, confia no Senhor, que Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar e Ele vai te mostrar claramente o que você precisa fazer. Eu acredito que a mensagem de hoje não está aqui por acaso. Eu acredito que você que está aqui, seja presencialmente, seja online, ou você que está assistindo há dias, ou há meses, ou há anos, eu não sei. Eu só sei que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês. É isso que é confiar. Enquanto a Damares estiver cantando, agora é só você e Deus. E é você literalmente, Senhor, tu sabes o que está acontecendo. Lance sobre ele. Aproveite agora esse momento e lance sobre ele. Você vai começar aqui a lançar sobre ele essa dificuldade que está aí no teu coração. Você vai começar o processo agora. E ele vai te instruir. Ele vai te mostrar o que você precisa fazer. Agora é só você e Deus. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. É nos braços de Deus. A gente precisa entender que a gente vai passar por aflições, mas é nos braços de Deus que a gente vai ter descanso. Você precisa confiar. Neste momento eu quero orar especificamente por você que está passando por uma tribulação. Ela vai cantar de novo, em teus braços é o meu descanso. E você vai vir aqui à frente. E eu vou orar especificamente sobre esse problema. Você sabe o que está passando aí. Neste momento eu quero orar especificamente por isso. Damaris vai cantar, em teus braços é o meu descanso. E você vai vir até aqui à frente e juntos nós vamos clamar a Deus para que você tenha uma paz que excede todo o entendimento. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Se você conhece alguém que está aqui, você vai fazer simbolicamente esse abraço. Em teus braços é o meu descanso. Conhece alguém que está aqui? Vem aqui e abrace essa pessoa que está aqui. E a gente vai orar juntos. Senhor, Tu sabes o que acontece no nosso interior. Só Tu sabes o que está acontecendo. As tempestades que de repente estão acontecendo na minha casa, no meu trabalho, dentro de mim. E por isso, Senhor, eu te imploro. Eu vou lançar sobre Ti todos esses problemas, essas aflições e essas adversidades. E, Senhor, eu vou confiar que o Senhor vai tomar conta. O Senhor vai me instruir, o Senhor vai me ensinar. E se não for possível, o Senhor vai resolver para mim. Mas enquanto eu estiver nesse processo, que eu tenha paz. Ajuda-me, Senhor, a ter essa paz que excede todo entendimento. Que os meus sentimentos estejam organizados. Que o meu pensamento esteja organizado. Que eu volte a dormir, Senhor, porque eu estou entendendo que eu vou descansar em Ti. E o Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor vai tomar conta. Leva-nos em paz para casa. Que possa ser uma semana de paz. Uma semana em que literalmente nós estamos entendendo o que é virar a página. Seja com cada um de nós, Senhor. E obrigada por cuidar de nós. Obrigada por nos instruir. Em Teu nome, amém.